você for entrar nessa casa, deixe de fora, como o Roberto fala na prece, deixe de fora os seus problemas. Evitem ficar aqui dentro com conversas que não vão edificar nada na vida de vocês. Fiquem em prece. Porque aqui não tem a tomada, não tem o macho e o fêmea. Para que funcione, você não tem que enfiar um no outro. A mesma coisa vocês. Se vocês não plugar com a espiritualidade aqui, não adianta, eles vão tentar ajudar vocês. Mas vocês não estão ajudando. Quando você vem aqui, quando você entra por aquela porta, o seu mentor vem junto com você, procura o mentor dessa casa e fala com ele, olha, eu trouxe fulano aqui, porque está precisando disso, disso e disso. O mentor dessa casa vai chamar um trabalhador e falar com o trabalhador, eu preciso de um especialista. Vamos supor que você está com um problema no estômago. Ele vai chamar e falar, eu preciso de um especialista em estômago. Para a hora que essa pessoa que for tomar o passe, ele trate do estômago dessa pessoa. Não brinca com o passe, não. Não brinca com o tratamento espírita, não. Porque são espíritos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes que estão aqui ajudando vocês. Muitas vezes aquele santo que vocês ficaram o dia inteiro rezando, apurrinhando ele para ajudar vocês, está lá na cabine de passe te esperando para te dar um passe. Você está aqui fora fazendo sabe o quê? Falando da roupa do vizinho, falando da panela de pressão, se você não sabe se você desligou, fazendo fofoca. Como é que você vai se conectar com o espírito superior que está com a vibração lá em cima, se a sua vibração está aqui embaixo? Não adianta. Se eu apagar aquela lâmpada ali agora, vai ficar ruim para mim. Adianta eu ficar olhando para o apagador? Não. Eu tenho que ir lá e tocar meu dedo no apagador, para a lâmpada voltar a acender. Assim somos nós. Se nós não tocarmos esse plug para conectar com eles, não adianta. Você veio aqui e está recebendo, porque cada um de vocês, ao entrar aqui, está recebendo a vibração aqui. Agora, para você pegar essa vibração, para você levar essa vibração, depende única e exclusivamente de você. Em volta dessa casa, existem 3 barreiras. Essas barreiras, elas são para segurar os espíritos que querem atrapalhar o serviço. Só vão passando nessas barreiras aqueles que são permitidos vir. Aquele que vai atrapalhar vai ficar lá na 3ª barreira. O outro vai vir para a 2ª, vai vir para a 1ª. Alguns irão entrar, estão aqui. Aqui tem uma capacidade para 60 pessoas. Vocês podem ter certeza que tem milhares de espíritos aqui agora, ao lado de vocês, ouvindo o que nós estamos falando aqui. Espíritos esses que nós trouxemos aqui, porque somos um ônibus. Quando a gente está vindo, esse ônibus vai enchendo, vai enchendo. Quando ele chega aqui, ele para, os que podem entrar, vão entrar. Muitos vão ficar aqui, ouvir, vão para tratamento. Em cima dessa construção, tem um hospital, tem um pronto-socorro, onde os espíritos que nós trazemos são tratados. Eles vão ficar. Então, casa espírita não é só isso aqui não, gente. Casa espírita é coisa séria. Esses espíritos vêm, estão lá para ser tratados. E eles precisam da nossa vibração para auxiliar no tratamento deles. Quando nós estamos aqui, ouvindo aqui, prestando em prece, os trabalhadores estão dando passe lá dentro, nós estamos doando energia para eles, para que eles possam fazer o trabalho. Muitas vezes, os espíritos que estão aqui vão lá fora na natureza buscar ervas para trazer para esse tratamento. Por isso é muito comum algumas pessoas, em determinadas casas, por exemplo, eu sinto cheiro de rosa. Quando a gente tem esse cheiro de rosa, é a irmã Sheila que está no ambiente. Toda vez que você for numa casa espírita, ou você for num templo religioso, ou que você estiver num lugar que você sentir aquele cheiro gostoso de rosa, irmã Sheila está presente no ambiente. Às vezes a gente sente cheiro de arruda. Então, quando você vem aqui, tenha certeza, os seus parentes, os seus amigos desencarnados estão vibrando por você estar aqui, estão felizes de ver você aqui. Vocês vão receber o que vocês
que vocês estão buscando, sim, de acordo com o merecimento de cada um. Não se dá aquilo que a gente não pode ter. A gente só recebe aquilo que a gente faz justo por merecer. Agora, vocês vão receber. Mas como é que vocês, ao sair daquela porta, vão levar o que vocês receberam aqui? Porque aqui no princípio, Bezerra de Menezes deixa claro, não adianta você vir numa casa espírita que você vai ser curado, não. A cura depende da sua reforma íntima. A cura depende de você. Depende da sua fé, do merecimento. A gente ouve muito, quando a gente vem em casa espírita, os palestrantes falam muito, né, da lei de Talião. Dente por dente, olho por olho. E eles falam muito para a gente o seguinte: se você, nessa vida, você é uma pessoa que usa mal o seu braço, na próxima vida você vai vir sem o braço. Isso, gente, é para aqueles que ficam presos à lei de Talião. Porque aqueles que acreditam no Cristo, que acreditam no Jesus, que acreditam nos ensinamentos que ele trouxe, porque Jesus é a personificação do amor. Jesus deixou claro, o amor cobre uma multidão de pecados. Sabe o que ele quis dizer com isso? Se você amar, se você estiver vinculado no amor, o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu tinha que vir sem esse braço, eu posso simplesmente levar um corte na testa. Certa vez, na casa espírita Irmãs Lavínia, Bairro São Geraldo, estavam arrumando a Kombi para levar comida para os moradores de rua. E estava todo mundo ali naquele alvoroço, para poder fazer o trabalho, naquela felicidade toda. Na hora que pôs tudo na Kombi, na hora que um dos irmãos ia entrar na Kombi, ele bate a cabeça, leva um corte na testa, tem que ir pronto-socorro. 12 pontos na testa. Os trabalhadores indignados. Meu Deus, como é que pode? A pessoa está aqui vinculada ao bem, fazendo bem, bate a cabeça, onde é que está Deus? Que Deus deixa isso acontecer? Na semana seguinte, numa reunião mediúnica, um irmão espiritual manifesta. Ele fala: vocês estão aí horrorizados com o que aconteceu. Levando em consideração a ficha reencarnatória do nosso irmão, ele teria que sofrer um acidente no qual ele perderia as pernas. Mas, como ele está vinculado ao bem, trabalhando no bem, achamos melhor que ele levasse 12 pontos na testa. Eu pergunto, o que é melhor? 12 pontos na testa ou perder as duas pernas? Nós temos que parar de querer julgar as atitudes de Deus. Nós temos que parar de querer brincar de ser Deus. Porque não cai uma folha de uma árvore se ele não quer. Tudo que nos acontece, acontece por quê? Porque nós merecemos passar por aquilo. Nós plantamos, nós temos que colher. Há tempo de semear e há tempo de colher. Nós só queremos semear. E pior de tudo, não escolhemos semente, não. Vamos jogando qualquer semente para lá. Aí na hora de colher, a gente não quer colher. Mas se eu plantei abacate, eu vou colher abacaxi? Eu plantei foi abacate. Quem plantou abacate fui eu, quem tem que colher sou eu. Então, se todos nós seguíssemos o que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer? Façam o que eu fiz, que o caminho é reto. As curvas quem façam vocês. Mas quando a gente faz curva, uma hora a gente vai ter que voltar para a reta. Porque a curva, ela vai te jogar no chão, você vai cair, você vai sofrer, mas você vai ter que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E a casa espírita está aqui para ensinar isso para vocês. A casa espírita está aqui para dar esse suporte. Quando Cristo falou que ele ia mandar o Consolador prometido, ele não quis dizer, eu estou mandando a doutrina espírita, que ela é o Consolador prometido. Não. O Consolador prometido é o Evangelho. Mas ele mandou uma doutrina que trouxesse esse Evangelho de uma maneira que todos iriam entender. Porque se vocês pegarem, não estou aqui julgando, falando mal de religião de ninguém. Mas se vocês forem à Igreja Católica, se vocês forem à Igreja Evangélica, ouvirem a pregação do Evangelho, eu garanto a vocês que 99,9% das pessoas que saem dali não entenderam nada.
Quando você vem numa casa espírita, que a gente traz o Evangelho segundo a doutrina espírita, para vocês, não tem como, é claro. Porque é uma linguagem que todo mundo entende. Os espíritos fizeram isso. A Kardec, quando codificou essa doutrina, ele codificou de uma maneira clara, precisa, que todos podem entender. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, lá, todas as suas dúvidas estão lá. Basta você ler. O Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, para mim, um dos livros mais bonitos que tem é a Gênese. Se vocês lerem, vocês vão entender, porque é uma linguagem fácil da gente entender. Então, é esse o Consolador prometido que ele trouxe. Essa é a religião que veio para ensinar para a gente. E uma coisa, não existe Evangelho segundo o Espiritismo. Existe Evangelho. Falamos Evangelho segundo o Espiritismo porque somos espíritas. Mas o Evangelho é um só. Se você pegar a Bíblia do Católico, a Bíblia do Evangelho, e pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, se você olhar, a única diferença, no segundo o Espiritismo, é mais fácil de compreender. Mas todos estão certos. O Evangelho está certo, o católico, porque todos estão no grau de evolução que precisa estar. Todos estão no lugar em que precisam estar. Por isso que cada um está no seu, e nós temos que respeitar todas as religiões. Não temos o direito de falar mal da religião de ninguém. E se algum dia você estiver num centro espírita, que um palestrante falar mal da religião dos outros, desculpe aquela pessoa que é uma pessoa ignorante. Porque a doutrina espírita não manda a gente fazer isso, não. A doutrina espírita, ela manda a gente respeitar todos e tudo. Uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês. Gente, não existe espírita kardecista. Somos espíritas. Fala-se kardecismo porque Kardec codificou os livros, fez a codificação da doutrina. É como o cristianismo. Jesus não deixou a religião. Mas falam cristianismo por quê? Por causa do Cristo. A mesma coisa que eles falam, kardecista por causa de Kardec. Mas somos espíritas. Hoje, graças a Deus, o espiritismo hoje, pelo censo, é uma religião. É considerado uma religião. Hoje, nós não temos vergonha quando somos inquiridos por alguém qual a sua religião. Hoje você fala, eu sou espírita. Quem é aquele que fala, eu sou espírita? Morre de medo de ser taxado de macumbeiro, né? Eu sou espírita kardecista. Mas somos espíritas. Antigamente, se te perguntasse se você é espírita, você não falava. Você morria de medo de falar, porque você tinha medo de ser taxado de macumbeiro. Então, entendam, quando vocês vêm aqui, nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui, tem um monte de espíritos do lado de vocês, dando passe em vocês, cuidando de vocês. A única coisa que eles precisam, entra em contato com eles. Como que eu faço isso? Presta atenção no que está sendo dito aqui. Faz prece. Na hora que você entrar na cabine de passe, você for tomar um passe, conversa, pede, agradece, lembra das pessoas que você acha que necessita, lembra dos desencarnados, mas lembra, não evoca. Porque tem pessoas que têm a mania de quer ver o espírito, quer ouvir o espírito. Aí fica evocando. A hora que o espírito aproxima, quase sofre infarto. Porque todo mundo tem medo de espírito, morre de medo, não sei porquê, porque eles estão no meio da gente o tempo todo. Não adianta fechar a porta, não, o espírito passa na porta. Então, o mal das pessoas é esse. Lembrar é uma coisa, evocar é outra. Tem pessoas que ficam evocando. O que é pior? Aquele espírito não está em condições de te ajudar. Quem pode te ajudar, o único que pode te ajudar é esse aqui, ó. Esse pode te ajudar. Porque os outros não podem fazer nada. Por quê? Você pode pedir o santo que você quiser pedir. Você pode pedir a Maria de Nazaré o que você quiser pedir. Pode pedir a Jesus. Mas o único que pode fazer é Deus. Eles só vão fazer se Deus deixar. E para isso, sabe o que tem? Tem uma ficha. Vocês já viram quando a gente vê na televisão aquelas fichas corridas daqueles traficantes, daquele pessoal que eles pegam a ficha assim e jogam a ficha que ela sai rolando?
Vocês têm uma igualzinho lá no plano espiritual. Não adianta fugir não, tá? Não adianta correr. Vocês me enganam, eu engano vocês. Mas a eles, não. Porque até aquilo que vocês tentam esconder de vocês mesmos, eles sabem. E quando você precisa de alguma coisa, você está lá pedindo Nossa Senhora, ela vai virar para um dos legionários de Maria e vai falar assim, atende esse neném, meu filho, viu o que foi? Aí eles vão pegar a sua ficha. Será que você tem merecimento para receber aquilo que você está pedindo? Vai ser atendido? Vai, dentro das possibilidades, dentro daquilo que você pode receber. Deus distribui os talentos para todos nós. Agora, cada um de nós trabalha esse talento da maneira que nós queremos. Ainda temos a desculpa do livre-arbítrio. Mas esquecemos da lei de causa e efeito. As leis de Deus, elas não punem, elas corrigem, elas reeducam. Ao contrário das leis humanas que punem a de Deus, não. Então, para com esse negócio de Deus está me punindo. Não. Você está se punindo, você está se castigando. Porque quem nos pune, quem nos castiga, consciência pesada. Porque as leis de Deus estão aqui, ó, na nossa consciência. Todas as vezes que nós burlamos a lei de Deus, a nossa consciência cobra. Quer ser feliz? Segue as leis de Deus. Segue o Evangelho. Segue os ensinamentos do Cristo, que você vai ser feliz. Porque somos infelizes todas as vezes que burlamos as leis, que deixamos os ensinamentos dele de lado. Tudo o que nós fazemos para os outros, não estamos fazendo para os outros, não. Estamos fazendo para nós mesmos. Porque o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, sai de dentro da gente. O primeiro a ser atingido vai ser nós mesmos. E tudo que sai, vai. Mas tudo que vai, volta. E volta na intensidade que você projetou. Então comecem a projetar coisas boas, para que vocês escolham coisas boas. E é isso que uma casa espírita faz. Casa espírita é um lugar interessante, que vocês vêm aqui, vêem essa harmonia, né? Aí vocês acham, nossa, que pessoal, né? São santos. Gente, não se enganem, não. Tem briga, tem confusão, tem melindre, como em todo lugar. Tem tarefeiro que tem ciúme do outro tarefeiro, tem tarefeiro que o ciúme chega a um ponto que abandona a tarefa, só que ele esquece. Não é a casa espírita que precisa de mim, da minha tarefa. Sou eu que preciso da casa espírita. Mas sabe por que tudo isso acontece? Porque casa espírita é um lugar onde só tem pessoas que sabem tudo. Sabem tudo. Sou espírita há 30 anos, eu não preciso de estudar. Não aprendeu nada nesses 30 anos. Porque a doutrina está aí, ó, a cada ano que passa se renovando e você está preso há 30 anos atrás, a conceitos errados lá atrás. Chamam tarefeiros de casa espírita para estudar. Sabe quem fala com a gente? Para quê? Já sei. Estuda para quem está começando agora. Não, é para todo mundo. Para quem tem 30, 40, 50 anos, para quem está começando agora. Porque cada vez que você vem em um seminário, cada vez que você vem em um estudo, você aprende algo novo. Algo que vai melhorar a sua tarefa. Algo que vai fazer com que você não melindre à toa. E o que é pior? Tarefeiro de casa espírita tem o descaramento de falar assim, eu não trabalho para casa espírita, eu trabalho para Jesus. Uai, se eu trabalho para Jesus, como é que eu estou brigando com meu companheiro? Como é que eu estou... Uai, Jesus gosta disso? Jesus não prega isso, não ensina isso. Ninguém na casa espírita é melhor do que ninguém. Não existe o melhor passista, não existe o melhor médium, não existe nada. Todos são iguais. Isso aqui é uma engrenagem. Todos nós somos a casa espírita. Vocês que estão aqui, a direção da casa, nós que viemos aqui contribuir, é uma engrenagem. É um ajudando o outro. E quando a gente está aqui, eu não estou aqui hoje por coincidência. Por que eu vim? Por que vocês estão aqui hoje? Vocês precisavam de ouvir o que eu estou falando. E eu precisava de passar isso para vocês, por quê? Em determinado momento da nossa vida, nós tivemos encontros nos quais, provavelmente, eu desviei vocês do caminho. E hoje, lá, eu pedi a eles a oportunidade de consertar os meus erros. Eles me deram, eu vim, estou aqui hoje falando para vocês. Não pensem vocês que nós que viemos aqui na frente falar somos melhores do que vocês que somos, não. Somos piores do que vocês, sabe? Porque somos muito mais endividados do que vocês.
Porque nesse exato momento em que eu estou falando aqui para vocês, o que eu estou falando aqui está indo para a espiritualidade. Milhares, milhões de espíritos estão ouvindo o que eu estou falando agora. Olha a minha responsabilidade. Se eu falo qualquer coisa errada aqui, 50% dos erros que vocês cometerem diante do que eu falei, a culpa é minha. Multiplica 50% por essa quantidade de pessoas para a quantidade de espíritos que está aí me ouvindo. Nós temos que ter muita responsabilidade para falar aqui. Nós não podemos falar nada, o nosso achismo aqui não. Aqui é lugar de falar baseado no Evangelho. O meu achismo eu guardo para mim. O que eu penso eu guardo para mim. Eu tenho que falar aqui o que ele ensinou e o que os Espíritos vêm trazer para a gente. Temos que ter muito cuidado, porque somos formadores de opinião. E se eu induzo vocês ao erro, eu estou errando junto com vocês. Então, quando vocês vierem aqui, gente, subir aquela escada, entra em prece, entra agradecendo, entra pedindo, lembra das pessoas. Porque se você aqui, sentadinho nessa cadeira, pensar no seu irmão que está lá na casa dele, doente, se você pensar com fé, se você conseguir ter firmeza no seu pensamento, através de você, um espírito vai lá na casa dessa pessoa dar um passe nela. E ela vai receber esse passe. Quando você entrar numa cabine de passe, se você for tomar o seu passe, faça o mesmo. Lembra de uma pessoa que está doente, uma pessoa que está precisando. Mentaliza aquela pessoa que ela vai receber o passe também. Quando vocês trouxerem a água, se essa água for para a família, ótimo, a garrafinha sim. Mas se essa água for específica para uma pessoa, coloca o nome da pessoa, né, na garrafa. Porque a espiritualidade vai colocar ali aquilo que aquela pessoa necessita tomar. Certa vez, uma amiga pediu que eu levasse uma garrafa d'água para frutificar para ela, eu levei. Quando eu entreguei a garrafa para ela, no dia seguinte ela me ligou, ela falou comigo assim: você colocou alguma coisa naquela água? Eu falei: não. Mas ela está com gosto de remédio. Eu falei: você pediu para fazer o que na água? Aí o remédio que você precisa tomar. A gente ouve muito, né, as orientações, né, que igual aqui na casa tem, a orientação espiritual, onde eles levam o seu nome, aquela ficha que você preencheu, promessa mediúnica, ali a espiritualidade vai olhar, vai pegar a sua ficha de novo, tá, gente? Sempre, toda vez que você for fazer uma besteira na sua vida, lembra que essa besteira vai estar lá naquela ficha. E entrou ali, não apaga não, tem borracha que apaga ali não. Eles vão pegar a sua ficha para olhar. Aí sabe o que vai acontecer? Os espíritos vão fazer aquilo que vocês precisam. Certa vez, uma amiga me pediu que ela levasse o nome dela na casa espírita para pedir uma orientação. Eu tenho por hábito, eu não leio orientação de ninguém, porque eu acho que é uma invasão. Aquilo é para a pessoa. Mas quando eu entrego, eu falo para a pessoa. Se você tiver qualquer dúvida, traga e converse comigo. Aí no dia seguinte ela chegou lá e falou assim: eles me mandaram eu tomar um chá, eles mandaram eu ler um livro, e eu estou achando interessante que no finalzinho colocou assim: orientamos a irmã a procurar um ginecologista. Eu falei com ela, se eles te pediram, vá. É muito engraçado, tem muito tempo que eu não vou de ginecologista. Ela marcou uma consulta e foi. Quando foi fazer a mamografia, ela estava com um tumor do tamanho de um grãozinho de arroz no seio. Fizeram punção, tudo, era um câncer. Mas tiraram tudo. Ela só fez uma sessão de quimio, uma sessão de radioterapia que o médico não quer fazer, só mesmo como precaução. Ela está bem. Já pararam para pensar se ela não tivesse lido? Quando ela fosse descobrir isso. Então, por que eu estou trazendo isso? É sério. Não brinca com orientação. Faz aquilo que os espíritos mandam. Eu, certa vez, pedi uma orientação para mim. Aí mandaram eu ler Diálogo com as Sombras de Jesus. Diálogo com as Sombras, para que esse livro? Eu não vou participar de reunião mediúnica, para que eu vou? Mas eu sou obediente, eu li Diálogo com as Sombras. E mandaram eu tomar um bendito chá de carqueja. Esse aí, os espíritos me perdoam, desceu. Porque eu punha uma gota para dentro d'água, quase que o estômago saía todo para fora.
Porque não dá, porque eu nunca vi uma coisa que amarga tanto do tal da carqueja. Mas não consegui beber. Passado algum tempo, eu fui convidado para um culto do Evangelho do Lar na casa de uma pessoa. E nós fomos. Culto do Evangelho do Lar. No meio do culto do Evangelho do Lar, eu fui descobrir o porquê que eu tinha que ler Diálogo com as Sombras. Porque uma irmã nossa, mediunidade desconstruída, médium, que não estuda, que não sabe tratar, cuidar da sua mediunidade, que sai dando passividade para espírito em tudo quanto é lugar, deu passividade para o espírito. Aí o pessoal, né? O que eu falo quando o pessoal tem espírito? Todo mundo descabela, desespera, o olho quase pula para fora. E eu falei, gente, calma, fique em prece que eu vou ter que conversar. Aí eu fui conversar com aquele espírito. Mostrar para aquele espírito que ali não era lugar para aquilo. E ele falou uma coisa, ele só deixou um recadinho para casa. Ele falou, olha, eu vou embora. Eu vou, mas os outros voltam. Sabe por quê? Porque eles aqui gostam é de nós. Vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui. Terminada a reunião, lá o culto, eu falei, bom dia, olha o que vem na sua casa. Coisa muito pior pode vir. Olha o que vocês estão chamando para a casa de vocês. Muito cuidado com isso. Casa onde tem muito palavrão, muita discussão, muita briga, é porta aberta para espíritos inferiores, para espíritos que gostam de briga, de discussão. Sabe por quê? Quando vocês começam a brigar, discutir, falar palavrão, vocês estão alimentando eles. Aí eles vêm, poxa, é aqui que eu vou ficar. Aqui tem tudo que eu gosto. Aquelas pessoas, né? Vou falar agora, eu vou tocar nas feridas. Gosta do cigarrinho. Quando você acende um cigarrinho, meu irmão, vou te dar uma notícia boa. Só tem 50 espíritos fumando junto com você. Quando você pega aquele copinho de cerveja estupidamente gelado, né? Com aquela espuminha branca, tem 50 espíritos bebendo com você. E o que é pior? Se eles gostarem da sua companhia, é para a sua casa que eles vão. Tem um amigo meu que ele foi numa pizzaria e tinha poucas pessoas, umas 50 pessoas na casa. Aí um amigo espiritual dele chegou perto dele e falou, aqui tem 50 pessoas, mas olhando pelo lado espiritual, tem cerca de 1.500 espíritos aqui dentro, bebendo e fumando com eles. Aí sabe o que acontece? Eles vão começar a te sugestionar. Bebe mais uma. Aí você bebe. Não, estou com vontade de fumar. Você bebe um cigarro assim. Aí cara, olha, gente, que legal. Eu penso em beber, ele bebe. Eu penso em fumar, ele fuma. E o que é pior, ele bebe cerveja que eu gosto e o cigarro que eu fumo. Esse cara é bacana, eu vou para a casa dele, vou ficar com ele. Vai para sua casa. Chega na sua casa, aí ele vai ver, olha, a esposa dele é bonita, igual a minha era bonita. Começam as brigas entre marido e mulher, porque o marido começa a beber todo dia, fumar demais. A mulher começa a reclamar, o espírito começa a falar, sua mulher é muito chata, deixa de bobo. Até o dia em que esse marido cai em si, ou essa mulher também, tem mulher também bebe e fuma. Aí o que acontece? Bebe e fala assim, não está legal, estou brigando muito, eu vou parar. Vou parar de ir para o boteco beber, vou parar de... Gente, sabe o que acontece? Na mesma hora que aquele espírito vai embora, sabe por quê? Você ficou chato, você não está alimentando ele, você não está gostando das mesmas coisas que ele gosta. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Comecem a fazer mais oração na casa de vocês, comecem a ler livros que vão edificar a vida de vocês, comecem a ensinar os filhos de vocês esse caminho, porque em termos do que o mundo oferece, de tecnologia, os pais hoje estão dando tudo do bom e melhor para os filhos. Mas em termos de moral, de moralidade, nós estamos rastejando no lodo. Nós estamos rastejando no lodo. Porque nós não temos tempo para as coisas de Deus, que as coisas de Deus nós achamos chata. Nós só achamos as coisas de Deus boa quando a dor vem, na sua porta. Aí você lembra de Deus, você lembra de Jesus, você lembra de Nossa Senhora, de Santa Rita de Cássia, Santa não sei o que lá, você lembra de tudo. Aí você lembra da casa espírita, você vem, você vai para todo lugar buscar. Mas precisou da dor bater na sua porta para que você fizesse isso.
Eu trabalho na rádio, gravo um programa para a Rádio Boa Nova. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas e tem reprise às 23 horas na terça-feira. Para não perder as gravações, que depois você vai para a rádio, veicula, não fica lá para você poder ver. Eu criei um canal, o Cristo Consolador. Nós temos 116 gravações lá. Nós temos 1 ano e pouco de programa. Nós temos 189 seguidores. Sabe por quê? Não é interessante. Porque se fosse, as pessoas sabem, se fosse um canal em que eu mostrasse vulgaridade, que eu fizesse fofoca, falasse da vida dos outros, que eu ficasse mostrando nudez, eu teria bilhões de seguidores, milhões de seguidores. Porque é isso que agrada as pessoas. Mas eu falei, as coisas de Deus é chato. Sempre que eu venho numa casa espírita, eu trago um cartaz, o nome do programa, um QR Code para que as pessoas façam inscrição. Porque lá nós falamos de tudo, temas atuais, nós falamos de suicídio, nós falamos de aborto, tudo que vocês imaginarem. Essa semana passada nós falamos sobre o feminismo e o feminino, tudo dentro da visão espírita. Mas, até hoje, e para mim conseguir algumas vantagens, como eu vi aqui, gravar essa palestra e colocar no canal, eu preciso de, no mínimo, 1.000 inscritos. E nós não temos 1.000 inscritos. Nem os próprios tarefeiros da nossa casa espírita, Eurípides Barçanufo, de Santa Luzia, nem eles se inscrevem no canal. Para vocês terem noção. Mas por quê? Muitas vezes, dentro da casa espírita, eu não entendo, porque casa espírita não é lugar para ter rivalidade. É lugar para ter irmandade. É lugar para acolhimento. Mas, infelizmente, a gente tem isso. Porque muitas vezes a pessoa não inscreve porque você que está à frente daquele programa e a pessoa acha que aquele programa é seu. O programa não é meu, não. O programa é de Jesus. O dia que ele achar que eu não mereço estar naquele lugar, ele vai fazer algo que vai me tirar, vai entrar outro no meu lugar. Então, a gente tem que acabar com isso. Aqui, quando você chega aqui, você tem que ser acolhido, recebido. Tem uma pessoa que fica ali na porta para te direcionar. É isso que a gente tem que fazer. Essa casa vai fazer um evento. Participem desse evento. Ajudem, sabe por quê? Quanto que vocês pagaram para receber isso aqui, frutificado? Quanto que vocês pagaram pelo passe que vocês vão receber aqui? Para estar aqui ouvindo hoje? Porque o dia que eu chegar aqui e falar que cobrou para vocês me ouvirem, eu desço aquela escada e vou embora. Casa espírita vive de doação. A gente não cobra nada. Dai de graça o que de graça você recebeu. Casa espírita não pode cobrar nada de ninguém. Então a gente vive disso, doação. São eventos que a gente faz para que a gente possa tocar as obras da casa. A gente precisa de eventos de doação para poder fazer uma cesta básica. Apesar de que eu sou contrário a esse assistencialismo na casa espírita. Eu acho que casa espírita tem que ter mantimento, sim. Para uma emergência, eu não tenho, estou precisando, eu venho aqui, monto uma cesta e me dá. Se eu estou muito necessitado, que eu vire para mim e disse, olha, eu vou te dar a cesta básica por 6 meses, mas nesses 6 meses você tem que correr atrás. Porque o que eu estou vendo na casa espírita hoje, nesse assistencialismo, passa de pai para filho, de filho para neto, e a coisa nunca acaba. O que nós estamos fazendo? Ao invés de nós darmos a vara e ensinar a pescar, estamos dando peixe. Para que eu vou pescar se eu vou ganhar o peixe? Então, eu sou contra. Eu acho que casa espírita tem que ter, sim, pode bater na porta e precisar agitar. Mas esse negócio de ficar, entra ano, sai ano, a pessoa vai aqui todo mês buscar uma cesta, ele não vai correr atrás nunca. Porque ele tem aquela cesta básica todo mês garantida. O que é pior? Tem gente que pega cesta em 5, 6 casas espíritas. Tem gente que faz isso. Porque as casas espíritas nem se dão ao luxo de se juntarem, criarem hoje na internet
um método que possa juntar todas as casas dele. Você pega aqui, qual é a mais perto da sua casa? É lá que você vai pegar. As outras está cancelado. Porque o certo é fazer isso. O certo é você ir lá, fazer uma visita naquela casa para ver. Nós fazíamos visita lá na casa. Quando eu entrei para a visita, eles tinham o costume de levar uma cesta básica. Gente, quando nós chegávamos na casa, o portão estava aberto, o menino já para mostrar para a gente onde ia colocar a cesta básica. Eu peguei e falei com o dirigente da coisa, olha, vamos cortar isso, não está certo. A gente vem fazer visita, nós temos que fazer visita, nós não temos que trazer cesta básica. Então, mas não pode, não, faz o seguinte, você vai trazer a cesta básica e outro dia, desvincula essa cesta da visita. Na semana seguinte, nós fomos sem a cesta básica. Tivemos que esmurrar o portão para abrir para a gente entrar para fazer a visita. Não tinha cesta básica. Casa espírita tem que dar o alimento espiritual. É isso que casa espírita tem que dar. Evangelho. É isso que ela tem que dar. O assistencialismo tem que buscar lá a prefeitura, posto de saúde, porque posto de saúde dá cesta básica. Posto de saúde dá fralda. É lá que você vai buscar isso. Aqui, nós temos que tratar do espírito da pessoa. Mas precisou, emergência, vamos atender emergencialmente aquela pessoa. Mas não vamos acostumar aquela pessoa o resto da vida, mais 6 meses, não, porque aí a gente está sendo conivente com a coisa. A gente tem que ter isso. Eu acho que está na hora das casas espíritas começarem. Porque o que eu vejo nas casas espíritas estão preocupados, não é com isso, sabe o que é? É para manter a casa cheia. Eles acham que se para cortar a casa não tem problema. Eu prefiro meia dúzia de pessoas conscientes do que 60 pessoas no auditório que estão ali só para dar cesta básica. Não adianta. Porque se você falar com aquelas pessoas para vir a uma reunião para ouvir o Evangelho, eles não vêm. E eles vêm para assistir uma reunião porque são obrigados. Porque eles sabem que se não vier, não pega a cesta. Mas não estão vindo de coração aberto. Não estão vindo porque querem receber o alimento espiritual. E é isso que a gente tem que oferecer para as pessoas. As pessoas têm que vir aqui. Outra coisa que eu falo, não venham aqui por mim, pelo amor de Deus. Venham aqui pelo que eu vou falar, pelo que eu vou trazer para vocês, que o que eu estou trazendo é dele, não é meu. O que eu vejo muito no casa espírita, as pessoas irem pelo palestrante e não pela mensagem. Estamos idolatrando homens, massageando o ego de homens. E muitas vezes fazendo com que esses homens que a gente idolatra tanto, perderem a sua encarnação, porque eles começam a se achar os tais. Eles começam a achar que eles já não podem vir nessa casinha que aqui é pequenininha, são só 60 pessoas para ouvir. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu tenho que ir no Teatro Municipal de Belo Horizonte. E tem que aí para ir no Teatro Municipal de Belo Horizonte, a casa espírita vai ter que alugar, vai ter que cobrar de vocês para poder ver. O que Jesus falou? Dá de graça o que de graça você recebeu. Outro dia teve um palestrante famoso aí, o Bambambam, que estava lá falando e tem que fazer, que não sei o que. Eu peguei, aí quando eu fui ver, ninguém tinha comentário. Lasquei o comentário lá. Seria tão bom se todo palestrante pusesse em prática aquilo que ele prega. Eu sei que ele não vai ler o comentário que eu fiz, mas pelo menos eu fiz o comentário. Eu nunca fui à palestra dele, mas se algum dia eu for, eu vou questionar isso com ele. Porque eu tenho que estar aqui para trazer a mensagem do Cristo. Eu tenho que estar aqui para falar, Jesus veio falar para quem? Prostituta, leproso, ladrão, pobre. Jesus não veio aqui falar para a elite, não. Jesus nasceu numa estrebaria, um lugar onde ficam animais. Ele não nasceu num palácio, num hotel de luxo, não. Ele veio para mostrar isso aí, ó. Somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Primeiro, estamos no mundo de provas e expiações. Aqui não tem santo, aqui só tem devedor. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Porque se eu fosse melhor do que vocês, eu não estava aqui não. Eu estava num mundo muito melhor do que esse. Se eu estou aqui, porque nós somos iguais. Então não endeusem homens. Endeusem Deus. Jesus. Porque o único modelo e guia que nós temos que seguir é Ele, Jesus. Não existe outro. Se vocês olharem, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, todas essas pessoas seguiram ele.
Mas nenhum deles se prepara para a gente seguir eles. Não, segue ele. Então, a gente tem que ter consciência disso. A casa espírita tem que estar sempre trazendo isso para a gente, sempre mostrando para a gente isso. A importância. Que vocês entendam a importância que vocês têm de estar aqui. Estão em tratamento? Estão. Estão recebendo? Estão. Mas também estão doando energia para os tratamentos de outras pessoas. Estão doando energias para aqueles espíritos que estão aqui no pronto-socorro, em cima dessa casa, que estão precisando. Espíritos esses que muitas vezes, amigos, irmãos, marido, filho, mãe, pai, avô, está aí enterrado. E você está doando para ele. É uma engrenagem. Eles doam para a gente, nós doamos para eles. Uma outra coisa que casa espírita, que o pessoal espírita tem muito dedo, umbral. Nossa, mãe fala de umbral, o pessoal fica horrorizado. Né? Nossa, eu vou morrer, vou passar no umbral. Gente, todos nós vamos passar no umbral. Umbral nada mais é do que um portal. Se eu estou com a minha consciência tranquila, se eu estou com a minha consciência quites, se eu estou quites com as leis de Deus, eu simplesmente vou passar. Mas, se eu não conseguir seguir as leis de Deus, se eu não estou quites com a minha consciência está pesada. Para onde eu vou? Para onde a minha consciência vai me levar. Eu vou para onde me agrada. Então, não é castigo de Deus, não. Não é imposição de Deus, não. É você. Umbral nada mais é do que aquilo, os nossos pensamentos, a gente projeta e constrói. Aquela construção é nossa. Somos nós que construímos aquele umbral. André Luiz ficou 8 anos no umbral, com Clarencio do lado dele, para ajudar. A pedido da mãe de André Luiz, que estava no mundo muito superior, a pedido de espíritos que André Luiz, muito contra gosto, quando era médico, atendeu, e essas pessoas faziam preces, pediam por ele. Ele só conseguiu perceber Clarencio do seu lado o dia que ele caiu, ele lembrou de uma oração que a mãe dele ensinou, ele fez aquela prece sentida. Aí o que aconteceu? Ele viu Clarencio, André, estou aqui, sua mãe mandou te buscar, deita nessa maca. E foi socorrido. Por que ele ficou 8 anos lá? Consciência pesada. Jesus não falou que vai ter o pranto e o ranger de dentes? É o pranto e ranger de dentes. Quando eu penso nas besteiras que eu fiz, porque quando eu estou aqui, tem um véu de esquecimento. Mas quando eu passo para o lado de lá, o véu tira. O que eu vou ver? Eu vou ver o que eu me comprometi lá. Havia que fazer para consertar as besteiras que eu fiz. Eu vou ver as besteiras que eu fiz aqui, que eu me comprometi ainda mais. Aí o que vai acontecer? Como é que eu vou passar isso? Como é que eu vou passar essa minha consciência? Não tem jeito. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, ama tanto a criatura, que Ele nos dá a bênção da reencarnação para que a gente recomece novamente. Mas o que eu falo? Vamos aproveitar agora. O mundo de regeneração está aí, gente. O mundo já está regenerando, nós que não estamos percebendo. Se vocês começarem a olhar há 10 anos atrás, como era e como é hoje, olha como que esse mundo já regenerou. Muita coisa que lá atrás a gente achava bonito, né? Há uns anos atrás a gente achava bonito o homem mandar na mulher, bater na mulher, né? O homem escolher o casamento do filho, o casamento da filha. Hoje a gente ficou horrorizado, olha como nós já evoluímos. Hoje, se a gente vê um homem bater numa mulher, a gente se revolta. Nós estamos evoluindo, mas precisamos de evoluir ainda mais, porque essa evolução, esse mundo regenerado, é um mundo onde nós temos que trabalhar a nossa moral. Porque é aquilo que eu falei. Na tecnologia, nós chegamos no alto, no topo do mundo. Mas em moralidade, estamos rastejando no lodo ainda. Nos preocupamos muito. Eu vejo muito pai, muita mãe. Ah, meu Deus do céu, o mundo está muito ruim. Muito difícil. Coitado do meu filho, que muito meu filho. Mas eu nunca vi um pai e uma mãe falar assim: que filho que eu estou deixando no mundo?
Porque se você preparar o seu filho bem, se você der uma educação moral para o seu filho pode ir para onde ele for. Nada, nem ninguém. Água cristalina não se mistura com água suja, porque ela saiu tratada da fonte, ela saiu forte, limpa, cristalina. Por mais que a sujeira caia ali dentro, ela vai se limpando novamente, ela não se mistura. Assim são os nossos filhos quando nós damos o senso moral aos nossos filhos. Mas o que a gente faz? É o que eu vejo triste, né? As mulheres hoje se preocupam muito em ficar com o corpo bonito, o corpo maravilhoso. Eu vejo hoje a mãe, né, a mãe disputando com a filha qual tem o corpo mais bonito, a usar a mesma roupa. E moralmente? O pai, né, ensinar o filho a ser o pegador, pode sair, pega quanto, pega todo, só que ele esquece que a hora que a filha dele está saindo, o outro pai está mandando o filho dele também pegar a filha dele. Se nós ensinássemos moral para os nossos filhos, não estaria acontecendo hoje o que a gente vê, essas coisas horríveis que a gente vê acontecendo aí. Nós não ia ver os nossos filhos indo para a droga. Sabe por que muitas vezes os filhos vão para a droga? Porque a gente não dá em casa aquilo que o traficante oferece. A gente não dá. A gente não tem tempo para conversar. O que a gente faz quando a criancinha dá o celular para distrair? Por quê? Eu não quero ficar ali brincando, não quero ficar ouvindo o que o menino vai falar. Eu venho na casa espírita, mas eu não trago meu filho. E sabe o que você vai trazer para acostumar o seu filho? Traz para a evangelização infantil. Porque aí ele vai conhecer esse aqui, ó. Ele vai se apaixonar por ele. E ele vai se tornar uma pessoa melhor. Mas se eu não trago meu filho, porque quando eu perguntar ao Chico, quando é que eu devo começar a educar meu filho? Com um ano e foi tarde. A gente educa um filho dentro do ventre. Até os 7 anos de idade, é o período que vocês têm para corrigir as arestas do seu filho, para corrigir as más tendências do seu filho. Porque aos 7 anos de idade, a encarnação dele se consolida. Dali para frente vai ser difícil. A criança, até os 7 anos, ela mostra o que ela veio. Ela mostra todas as tendências que ela tem. Mas o que os pais fazem? Acham bonitinho. Meu filho morde bonitinho, meu filho dá tapa bonitinho, meu filho gosta de dividir nada bonitinho. A criança está mostrando você, olha o que é você. Então, que vocês, quando vierem para cá, prestem atenção no que vocês ouvem, mas, principalmente, tentem colocar em prática, pelo menos um pouquinho daquilo que vocês ouviram aqui. Tentem se melhorar a cada dia. A evolução não dá salto, não. É igual remédio. Quando eu estou doente, eu tenho que tomar um medicamento de cada vez. Eu não tomo uma caixa de uma vez. Assim é a nossa evolução. Comece hoje. Se você tem um hábito de falar mal dos outros, tenta ficar amanhã, pelo menos a parte da manhã sem falar mal, você já evoluiu. Se você é aquela pessoa que entra no ônibus, é incapaz de dar um bom dia, ou que você sai na rua e não dá um bom dia para uma pessoa, tenta dar um bom dia, mesmo assim, né, entre os lábios, tenta dar aquele bom dia. A gente tem que começar. Se eu quero receber coisas boas, gentileza gera gentileza. Como é que eu quero gentileza se eu sou um cavalo? Se eu sair dando coice para todo mundo? A pessoa vem para me dar um bom dia e só sobrou. Sem meu dia está péssimo. Vamos começar, gente. O que eu mais vejo aí são pessoas com depressão, pessoas com ideações suicidas, porque são pessoas extremamente depressivas, são pessoas extremamente amargas, são pessoas extremamente que se vitimizam por tudo. Se elas, ao contrário disso, começassem a melhorar, começassem a pensar positivamente. Hoje mesmo estava conversando com uma amiga minha, está num processo depressivo, o remédio não funciona, que é psicólogo. Eu falei, mas é claro que vai funcionar. Se já pôr na sua mente não trabalhar, não vai funcionar. Não adianta tomar remédio, não, ele não vai fazer nada mesmo. Vamos trabalhar isso, gente. Porque toda vez que você está pessimista, que você está triste,
tem uma legião de espíritos tristes que vão achar bom a sua companhia, vão querer ficar com você. O antídoto para isso? Amor, caridade, alegria. Isso vai espantar. Tá triste? Coloca uma música lá que você gosta. Pode pôr alto, não tem problema não. Pega a vassoura, vai dançar com a vassoura, vai cantar. Quem canta seus males espanta. Agora, se você ficar ali para baixo, para baixo, para baixo, vai vir imagina, vai vir uma legião para cima, depois colocar mais para baixo ainda. E tem uma legião ali em cima louca para te ajudar. Mas para isso precisa de quê? Você vai lá no apagador e taca o dedo lá para descender. Mas você não está. Porque eles estão aqui, nós estamos aqui. Eles não vão descer aqui não. Nós é que temos que subir um pouquinho. Por que nós ficamos? Porque os outros estão aqui. Olha a diferença daqui para cá. É muito pouca. É muito fácil para eles chegarem até você e você chegar até eles. Mas daqui para cima é mais difícil. Por quê? Eu preciso de fé. Eu preciso de amor. Eu preciso de olhar o ser humano aqui, olho no olho. Não é aqui, eu aqui, o ser humano aqui embaixo, não. É eu lembrar, toda vez que você se sentir com seu orgulho aguçado, lembra-se, eu estou no mundo de provas e expiações, onde todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, porque estamos nesse mundo. Se eu fosse melhor do que alguém, eu estaria num plano muito melhor. Eu estaria num planeta muito melhor. E esta é a nossa última chance aqui. Se nós não tivermos afinados com o mundo de regeneração, é para o chupão que nós vamos. Para o mundo inferior, para que castigo? Não. Nós vamos falar para aquele mundo inferior, primitivo, para impulsionar aquele mundo, para que ele venha para provas e expiações, para depois ir para a regeneração. É assim que a coisa funciona. Foi assim com os capelinos, que estavam lá no mundo top, tiveram que vir para a Terra para impulsionar a elevação da Terra. Assim vai acontecer com a gente. Então, casa espírita é isso. Não é só essas 4 paredes que vocês estão vendo aqui. É muito mais sério. Tem um trabalho aqui, gente, tem uma equipe de especialistas atendendo vocês. São médicos do plano espiritual que estão aqui para fazer esse tratamento de vocês. Não é o Roberto que está tratando de vocês, não é nenhum deles, não. Eles estão sendo utilizados por esses médicos, por esses especialistas. Eles trazem aparelhos para aqui, para atender vocês. Mas, voltando, não se esqueçam da ficha, porque toda vez que vão atender vocês, na hora que chegar ali, que o seu mentor vier falar, o mentor daqui vai falar assim, pega lá a ficha dele, vamos dar uma olhadinha na ficha dele. Para ver se você tem merecimento para receber aquilo. Vai ser medicado? Vai ser medicado. E outra coisa, não adianta você sair daqui achando, tomei um passe, fui na casa espírita, minha vida, meus problemas acabam. Isso não diz que não, tá? Rapidinho aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um cara, ele tinha um obsessor antigo, que obsidiava ele há muito tempo. Aí apareceu um coitadinho novinho, inexperiente, para obsediar ele também. Esse cara resolveu que ele ia vir na casa espírita. Aí o novinho começou, não, nós podemos deixar ele dar, não, se ele for lá, a gente não... Calma, não é nossa hora. Aí na hora que o rapaz está vindo para a casa espírita, na hora que ele vai entrar na casa espírita, o coitadinho vai tentar impedir, tenta entrar junto, leva aquela descarga elétrica, cai sentado lá. Aí o outro vira assim, calma, ainda não é a nossa hora. O cara vem, ouve a palestra, toma um passe, água fluidificada, sai livre, aí vai. Quando ele chega do lado de fora da casa espírita, o coitadinho vem abraçar. Quando ele vem abraçar, ele leva outra descarga e cai longe. Aí o outro fala que calma, não é a nossa hora. Aí eles começaram a seguir ele. Que é assim que aqueles espíritos que não puderam entrar aqui, estão lá fora esperando vocês. Agora, se eles vão acompanhar vocês, vai depender de vocês. De como a conduta moral de vocês, para ver se eles vão ou não. Porque na hora que vocês saírem dali, como vocês receberam aqui, eles não têm como chegar até vocês. Mas aí o rapaz está indo embora para casa.
No meio do caminho, ele tromba com uma pessoa. Quando ele tromba com aquela pessoa, ele xinga aquela pessoa, começa a xingar palavrão, aí o Espírito diz, agora chegou a nossa hora. É assim que a coisa funciona. Então, o que você tomou aqui, vai com você? Vai. Até onde você tropeçar e deixar ele cair novamente. Se você quer que ele dure muito tempo, persevera. Tenta moralmente você ficar firme. Mas se você não conseguir, tenta da próxima vez novamente. Espero ter podido trazer para vocês um pouquinho sobre a casa espírita, como que funciona, e que vocês agora tenham a certeza, quando vocês vierem para cá, a importância e o que está aguardando vocês aqui. Muito obrigado a todos pela paciência, e até a próxima. Esse final de mês, agora dia 20, alguma coisa, eu estou aqui de novo.